Olá, aula 17, vamos falar sobre linkar, vamos conectar as aulas 13, 14, 15 e 16. Em cada uma eu apresentei um critério de classificação de função e nessa aula nós vamos misturar todos eles, dar uma visão geral, inclusive foi esse o tema da aula que eu dei, foi visão geral da classificação de função. Vamos fazer uma primeira parte onde vamos mostrar os diagramas de cada grupo, de cada critério de classificação, e depois vamos dar exemplos onde a gente vai classificar segundo os 4 critérios, tá? Então, vamos nós. Deixa eu compartilhar com vocês agora a minha tela. Pronto, vocês estão vendo agora o meu quadro. E vamos, então, continuar, né, a questão da classificação de função. E vou começar mostrando os diagramas. Vamos dividir aqui o nosso quadro em 4 partes. Então, aqui, seguindo a ordem, eu vou começar aqui com o sinal. Depois falarei aqui do diagrama do crescimento. Em seguida, falarei da paridade, exatamente seguindo o critério das aulas anteriores, né? E o contradomínio, que foi a nossa última aula, a aula 16. Alguns deles eu volto a falar, o que eu vou mostrar aqui eu já mostrei, mas não mostrei em todos, então eu quero justamente mostrar esse geral aqui. Bem, então na classificação por sinal, a gente viu que temos funções que são né, positivas. Vimos que temos funções que são nulas. E vimos que tem as funções negativas. Elas não têm interseção. Tá bem clara essa ideia? São conjuntos disjuntos. Por quê? Uma função não pode ser positiva e negativa ao mesmo tempo. A função não pode ser positiva e nula ao mesmo tempo, né? E depois, aí a gente bota o conjunto completo, formado por todas as funções existentes, né? Todas as funções. E quando eu boto, né, esse conjunto com todas as funções, aqui nessa região vai estar o que eu chamaria de NDA, né? NDA não é o conjunto que contém, tá? É só essa região aqui. Aí tudo bem. Aí é admissível que você coloque, porque NDA eu não estou botando como um conjunto. NDA eu estou botando como essa região aqui, né? Essa é a região das negativas, essa é a região das positivas, vamos botar aqui a inicial das negativas, das positivas, essa é a região das nulas, e essa é a região, né, das NDAs, né? São 4 regiões. Uma região, 2, 3 e 4 regiões. Pronto. Essa é a figura que resume o sinal. Agora o crescimento. Como seria? Eu acho que eu comecei a fazer na aula, mas eu parei, né? Então, nós temos aqui as funções estritamente crescentes. Primeiro grupo aqui de funções. Aí comentei isso, né? As funções, esse outro conjunto que contém as estritamente crescentes, é o conjunto das funções crescentes. A mesma ideia acontece agora para estritamente decrescente, né? Mesma ideia. Deixa eu botar um pouquinho mais perto aqui. A mesma ideia. Não tem interseção com as anteriores. Aqui teríamos o conjunto formado das funções estritamente decrescentes, né? Pronto. Contendo esse conjunto, e agora com uma novidade, com uma interseção com as funções crescentes, isso é bem importante,
nós temos agora as funções decrescentes. E essa interseção entre elas, né, essa interseção aqui, são as funções constantes. Nós comentamos na definição de função crescente e na definição de função decrescente que elas aceitavam um trecho constante, todas duas, tanto essa quanto essa. Então, a interseção delas é justamente as funções constantes. Teria um sexto conjunto das funções alternadas, que não tem interseção, né, com as demais. E, finalmente, aquela ideia que resume tudo. Deixa eu apagar aqui a palavra crescimento, para gerar um pouquinho mais de espaço aqui para mim. Vou botar aqui mais no alto. Para que eu possa fazer um conjunto que contenha... Deixa eu apagar essa setinha aqui, apagar essa setinha, e fazer um conjunto que contenha aqui todo mundo, que obviamente é o conjunto formado, mesma coisa do outro, todas as funções. Então, na região que complementa, que está fora de todos esses 6 exemplos de função, mais uma vez aparece a função NDA. Seria essa a ideia de classificação que eu criei. Gente, essa classificação que eu criei, ela é uma possibilidade, mas existem outras, tá? Então, foi essa que eu achei mais viável para explorar com vocês através de exercícios. Bem, vamos agora... Então, essa foi aqui a aula 13, essa aqui foi a aula 14, aí na aula 15 veio paridade, onde vimos que as funções podem ser o quê? A função pode ser par. Existe função par e ímpar ao mesmo tempo? Pior que existe, ó. As funções, ó, até existe isso. Né? Quer dizer, o conjunto, esse é o conjunto das pares e esse é o conjunto das ímpares. Existe interseção entre os dois, eu vou mostrar um exemplo já já, onde mostra essa interseção, embora não ganhe nome especial nenhum. E aqui fora, nós temos o diagrama de todas as funções. Então, dá um exemplo de uma função que seja par e ímpar ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo aqui agora, do lado. As funções nulas, por exemplo. Uma função formada aqui por esses 3 pontos. Se você fizer a simetria central, a simetria axial em relação ao eixo y, então, se você colocar esses 3 pontos aqui do outro lado, você gera uma função par. Mas, como é uma função nula, então, se você for fazer a simetria agora central em relação à origem, em relação a esse ponto aqui, você vai gerar os mesmos pontos. Ou seja, essa função nula aqui que eu acabo de dar, ela é par e ímpar ao mesmo tempo. Então, ela estaria aqui nessa interseção, mas não ganha nenhum nome especial. Ela é par e ímpar ao mesmo tempo, porque, né, nela vale as duas coisas. Ou seja, o f de x é igual a f de menos x, que é típico da função par, e o f de x é igual a menos f de menos x, que é típico da função ímpar. Por quê? Porque todas as imagens são zero, né? E zero não tem sinal. Então, esse mais e esse menos aqui não fazem diferença. Pronto, mas não ganha nenhum nome especial, foi só essa curiosidade aí. Existe interseção entre os pares e ímpares. Mas é o que a gente quer trabalhar com par e ímpar, é a noção de simetria, né? E, finalmente, o diagrama do contradomínio, que eu acho que eu já falei na aula 17, né, pessoal? Ou seja, aqui nós temos as funções injetoras, ou seja, as funções onde existe a propriedade da injetividade. Temos um segundo conjunto aqui das funções sobrejetoras, onde nos elementos desse conjunto,
nos elementos desse conjunto vale a propriedade da sobrejetividade. Agora, se ela for injetora e sobrejetora, ou seja, nessa interseção, nós temos as funções bijetoras, que são aquelas funções onde, né, para conjuntos finitos, a quantidade de elementos da esquerda é igual à quantidade de elementos da direita, ou seja, quem manda e quem recebe tem a mesma quantidade. E para terminar, né, reforçando a ideia de todos os anteriores, coloco o conjunto universo, e ao colocar o conjunto universo com todas as funções, né, mais uma vez, com todas as funções, é o conjunto formado por todas as funções existentes, e aí a gente tem aqui nessa região, mais uma vez, a nenhuma das anteriores. É tudo que está fora, mas não é o conjunto que contém, né? Não estou dizendo que esse conjunto contém o outro, não. Já não é esse conjunto, é só essa região, tá? Pronto. Então, tá aí a ideia das 4 figuras, ok? Isso resume a relação, né? Então, aqui, só para a gente no sinal classificou em 4 tipos diferentes. No crescimento, a gente classificou em 7 tipos diferentes, né? Estritamente crescente, crescente, constante, decrescente, estritamente decrescente, alternado e NDA. Na paridade foram 3 tipos de função, foi o menor número de possibilidades, e no contradomínio 4 tipos de função. Então, a princípio, né, o que a gente vai ver agora no exemplo seguinte, a gente pode ter qualquer combinação dessas 4, com essas 7, com essas 3 e com essas 4 daqui. Só que a gente vai ver que não é bem assim. Não são todas as combinações possíveis. Algumas são possíveis, outras não. Então, vamos ver agora isso. Vamos analisar essa questão. E eu vou dar o exemplo de um... Vou começar por um diagrama, tá? Começar por um diagrama. Pronto. E o menos 1 se relaciona com 2, o 0 se relaciona com 3 e o 1 se relaciona com 4. E o que é que eu peço agora aqui? Classifique esta função, que está dada na forma de diagrama, classifique a função em relação ou quanto aos 4 critérios estudados. Ou seja, eu quero que você classifique ela quanto ao sinal, quero que você classifique ela quanto ao crescimento, quero que você classifique ela quanto à paridade, quero que você classifique ela quanto ao contradomínio. Então, vamos lá. Como seria? Quanto ao sinal, é só olhar para a imagem, né, das funções. As imagens são 2, né, o conjunto imagem. O conjunto imagem é formado pelo 2, pelo 3 e pelo 4. Ou seja, todos eles são números do quê, pessoal? Do ponto de vista do sinal. São números positivos. Se eu fosse fazer o gráfico, todos os pontos estariam acima, né, do eixo X. Todos eles estariam acima do eixo X. Acho que seria mais ou menos esses 3 pontos aqui. Ó. Acima do eixo X. Isso aqui eu fiz só para complementar, não precisava, mas beleza. Então, essa função é claramente uma função o quê? Pessoal, positiva. Porque todos os valores da imagem são positivos. Quanto ao crescimento, perceba que quando eu vou aumentando o valor de x, de menos 1 para 0, e depois de 0 para 1,
o valor de y vai crescendo de 2 para 3 e de 3 para 4. Então, claramente, uma função crescente. Claramente, uma função crescente. Paridade. Veja que o 1 e o menos 1 são números simétricos. E a gente sabe que o f de menos 1 está valendo 2. E o f do seu simétrico, que é 1, está valendo 4. Para ser função par, esses caras teriam que ser iguais. 2 não é igual a 4, então não é par. Para ser ímpar, teria que ter essas imagens teriam que ser simétricas. 2 não é simétrico de 4. Consequentemente, em relação à paridade, ela é NDA. E, finalmente, em relação ao contradomínio, a gente percebe que o primeiro elemento recebeu uma seta, o 2, o 3 também recebeu uma, 4 recebeu 1 e o 5 recebeu 0. Sobrou elemento. Quando sobra elemento, a gente já descarta de imediato a sobrejetividade, porque para ser sobrejetora ou sobrejetiva, não pode sobrar ninguém, está sobrando. E a gente percebe que todos os elementos do domínio possuem, do contradomínio, possuem no máximo um correspondente. Isso é típico de uma função, pessoal, de que tipo? Injetora ou injetiva. Tá? Pronto. Tá aí. Primeiro exemplo. Então, acabamos de dar o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Ó, comecei pela forma de diagrama, né? Mas eu vou dar um segundo ainda com o diagrama, tá? Ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Menos 4, menos 2, menos 4, menos 2 e 0. Então, vou criar as seguintes setas, seguinte relação. O menos 2 e o 2 mandam para o menos 4. O menos 1 e o 1 mandam para o 0. E, finalmente, o 0 manda para o menos 2. Percebam que nós temos uma função, porque todos os elementos dessa relação têm exatamente um correspondente, elementos do domínio, né? Todos os elementos do domínio têm exatamente um, está obedecendo a condição de função. Agora, o menos 4, os elementos do contradomínio, o menos 4 recebe 2 setas, o menos 2 recebe uma e o 0 recebe 2 setas. Vamos classificar quanto aos 4 critérios. Pronto, abreviando aqui para ficar um pouquinho mais rápido. Em relação ao sinal, pessoal, o que é que nós temos? Em relação ao sinal. A imagem, né, dessa função é formada pelos números 0, menos 2 e menos 4. Então, aqui, não posso dizer que são, né, desses 3 números, 2 são negativos e 1 é nulo. Para eu classificar a função como negativa, teria que ser todo mundo negativo, que não é. Para eu classificar como nulo, teria que ser todo mundo nulo, também que não é. Então, essa função, ela é NDA porque ela apresenta duas regiões. A região, né, aqui positiva e a região aqui de imagem nula. Pronto. Então, NDA. Sobre o crescimento. Do jeito que está aqui, fica um pouco difícil analisar o crescimento. Por isso que o gráfico é interessante fazer, porque através do gráfico a gente vai visualizar o que está acontecendo. Nós vemos aí que nós temos os domínios menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Não é isso, pessoal? E a imagem, 0, 1, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4.
Tem aqui a imagem menos 2, tem aqui a imagem menos 4. Marcando os pontos. O menos 2 e o 2, ambos mandaram para o menos 4. Então, temos aqui 2 pontos. O menos 1 e o 1 mandaram para o 0. E, finalmente, o 0 mandou para o menos 2. Pronto, temos aí os 5 pontos. Então, perceba que quando a função passou de menos 2 para menos 1, aqui, foi desse ponto aqui para esse ponto aqui, o valor de x cresceu, o valor de y cresceu. Mas, quando passou desse ponto para esse, que continua crescendo agora de menos 1 para 0, o valor do x, agora o valor do y diminuiu. Ou seja, comportamentos opostos. Então, ela aqui subiu, depois diminuiu, depois subiu, depois diminuiu. Não posso classificar como alternada, porque essa coisa não continua a se repetir, ela parou aqui. Uma função, a gente fala alternada, né, ou periódica, quando ela fica se repetindo, né, ou esse processo é contínuo. Então, novamente, em relação ao crescimento, ela vai ser NDA. Em relação à paridade, bem, nós vemos claramente que em relação aqui ao eixo Y, esses 5 pontos apresentam simetria, né? Esse ponto aqui é simétrico desse. Ou seja, f de 2 é igual a f de menos 2, que é o seu simétrico. Isso não acontece só com 2, acontece com 1 também. F de 1 é igual a f de menos 1. Né? E f de 0 é igual a f de 0. Então, ou seja, está dentro da definição algébrica de função par, né, pessoal? Porque o f de x, qual é a definição da função par? F de x é igual ao f de menos x, qualquer que seja o x pertencente ao domínio. O domínio é formado por 5 elementos. Qualquer elemento desses 5, qualquer par de elementos que você pegue e ele ser simétrico, as imagens serão iguais. Então, essa função, em relação à paridade, deixa eu escrever aqui a palavra completa para não haver confusão. Em relação à paridade, essa função é par. E, finalmente, em relação ao contradomínio, a gente percebe que o menos 4 recebeu 2 setas, o menos 2, 1 e o 0, 2. Então, todo mundo recebeu, no mínimo, uma seta. Se todos os elementos do contradomínio receberam, no mínimo, uma seta, entra na definição de quê, pessoal? De função sobrejetora. Pronto, temos aí uma função classificada quanto aos 4 critérios. Vamos mudar agora a representação. Vamos sair do diagrama e vamos agora para a representação algébrica, tá? E vou dar novamente 2 exemplos. Então, eu vou fazer uma função agora de R em R, com a lei y igual a menos 3x mais 4. E vou dar uma segunda aqui, f. Não vou chamar de f para não ficar o mesmo nome, vamos chamar de g, função g, que leva os naturais, não, os inteiros nos inteiros, E a lei é y igual a 5x. Pronto. Então, o meu pedido é o mesmo. Classifique essas duas funções. Classifique-as quanto aos 4 critérios. Tá certo? Esse é o meu pedido. É a minha demanda. Então, quero que você diga se ela é, né? Como ela se classifica em relação ao sinal, como ela se classifica em relação ao crescimento.
paridade e contra domínio. Tanto aqui quanto aqui. Certo? Bem, em todos os dois casos, classificar quanto aos critérios. Só com algébrica é bem difícil. Eu teria dificuldade de classificar. Eita, vi que escrevi, botei o acento de critérios aqui no lugar errado, né? Pronto. Critérios. Isso. Por isso que fazer o gráfico é muito importante. De todas as representações, de longe, o gráfico, na minha opinião, é a que melhor permite que você classifique. Então, eu vou esboçar o gráfico. Vou esboçar o gráfico dessas duas funções. Tanto da função f, quanto da função g. Vamos lá. Mas para fazer um gráfico, a representação por tabela também ajuda, né? Porque eu preciso dos pares ordenados. Tanto em uma quanto outra, eu preciso saber quais são os pontos que eu vou marcar. Quem manda para quem? Eu não sei ainda, então eu tenho que fazer. Então vamos lá. Começando aqui pela função f, o domínio é formado pelos reais. Qualquer número real eu posso atribuir. Então, por exemplo, o real 2 eu posso atribuir. Fazendo a conta aqui, quanto vale f de 2, pessoal? Quanto vale a função no ponto 2? Aí, se no lugar do x, você bota o 2, né, pessoal? Não é assim? Então, menos 3 vezes 2 dá menos 6. E menos 6 mais 4 vai dar menos 2. Então, menos 2 manda para o menos... Desculpa, 2 manda para o menos 2. Para discutir paridade, é bom pegar um simétrico, né, pessoal? Então, o simétrico de 2 é menos 2 no domínio. Então, vamos ver para que menos 2 manda agora? Quanto vale agora f de menos 2, pessoal? Quanto? Então, vai ser menos 3 vezes menos 2. Tenho que botar um parêntese aqui, ó, porque não pode ficar dois sinais juntos. Mais 4. Menos 3 vezes menos 2, menos com menos vai dar mais. Vai ficar 6. 6 mais 4. Olha, menos 2 manda para 10, pessoal. O zero manda para quem? Menos 3 vezes 0 vai dar 0. Aqui vai dar 4. E vou fazer um quarto ponto aqui. O 3. 3 manda para quem? Então, fica menos 3 vezes 3. Não vou nem mais registrar. Vou tentar fazer de cabeça aqui as contas, tá? Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 9 mais 4 vai dar menos 5. Então, vamos marcar os pontos. Então, tá aqui. 1, 2, vai até o 3, ó. Eu preciso até o 3. E aqui menos 1 e menos 2. Então, opa, o domínio vai do menos 2 ao 3. Isso dos pontos que eu marquei. Mas é claro que se é real, vai ter mais. Esses 4 que eu marquei. Depois, se eu perceber que eu preciso de mais pontos, eu marco mais divisões aqui nesse meu gráfico, respeitando a escala, né? A escala. O espaçamento entre os pontos. O meu não está perfeito, mas está aceitável. Agora, o y, ele vai do menos 5 ao 10. Então, eu não vou botar a divisão agora de 1 em 1, não. Vou botar a divisão de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10. Então, o primeiro aqui é 2. Usando o mesmo espaçamento que eu tenho que usar, menos 2, menos 4, e vou marcar aqui o menos 6, porque o menos 5 que aparece na imagem vai estar entre os dois. Pronto, feitas as divisões, eu posso marcar os pontos. Menos 2. Menos 2 manda para o 10. Veja que até agora eu não fiz nenhum ponto da função, só agora eu marco o ponto da função de azul. Menos 2 manda para 10. O 0 manda para o 4. Esse pontinho aqui, pessoal, ó, em cima do 4. O 2 manda para o menos 2.
Não é isso, pessoal? O 2 manda para o menos 2. E, finalmente, o 3 manda para o menos 5, que é o cara que está aqui no meio, né, pessoal? Desculpa. Pronto, aqui. E aqui também. E o ponto de azul, né, pessoal? Pronto, então aqui esses 4 pontos. Eu vou fazer os pontos logo da função g. Pra gente, eu queria enfatizar uma diferença entre essas duas funções f e g bem claras. Quais? Eu vou atribuir pontos agora aqui para a função g, o domínio. O domínio da função g são os inteiros. Nota que eu acabei só atribuindo até inteiros, né? Na função f. Mas porque é mais fácil trabalhar com inteiro, né, pessoal? Então, vou atribuir o menos 1, o 0 e o 1. Vou atribuir esses 3 pontos aqui do domínio. Aí o menos 1, se eu botar aqui na função, vai ficar 5 vezes menos 1, vai dar menos 5. Se eu botar o 0, 5 vezes 0 vai dar 0. Se eu botar o 1, 5 vezes 1 vai dar 5. Marcando aqui esses pontos. Aqui é o 1, aqui é o menos 1, aqui é o 0. E eu vou botar 5 divisões aqui. 1, 2, 3, 4, 5 divisões aqui para cima. E com o mesmo espaçamento, obviamente se não ficar é falha minha, mas tem que ter o mesmo espaçamento. Aqui o menos 5. Então, quais são os pontos? 1 manda para 5. Vou fazer de verde, só marco o ponto da função de azul. O 0 para o 0 e o menos 1 para o menos 5. Pronto, feito isso aqui, eu já consigo marcar os pontos. É esse ponto aqui, né? 1 para o 5. É esse ponto aqui, o 0 para o 0, é a origem do plano cartesiano. E o menos 1 para o 5. Então, eu marquei 4 pontos na função da esquerda f e 3 pontos. A pergunta central é, posso unir esses pontos? Para uma a resposta vai ser sim, para outra função a resposta vai ser não. Entre o real 2 e o real 3, pessoal, existem mais reais? O 2,1, o 2,2, o 2,3, o raiz de 5, o raiz de 6. Então, é claro que aqui eu poderia marcar muito mais pontos. E a gente percebe que esses pontos, esses 4 pontos, estão alinhados. Todos os novos pontos que eu vier a marcar, eles também estarão aqui alinhados, pessoal. Ó, todos eles, todos. Isso quer dizer, então, que isso vai acontecer entre o 2 e o 3, entre o 1 e o 2, entre o 0 e o 1, e todos esses pontos vão estar alinhados, todos. Ou seja, quer dizer que eu posso unir sim aqui. Então, a função essa f é uma linha reta. Ok? Que a gente vai ver que essa função vai ser chamada função de primeiro grau. Bem, pronto. Agora, na esquerda, entre o inteiro zero, da esquerda não, desculpa, na direita, entre o esquerdo zero e o esquerdo entre o inteiro zero e o inteiro 1, confundi tudo aí. Entre o inteiro zero e o inteiro 1 não existe nenhum inteiro, pessoal. Entre o inteiro menos 1 e o inteiro zero também não existe. Agora, tem ainda o 2 aqui, né? O 2 mandaria para o 10, deve ter um outro ponto aqui, pessoal, ó. Que é o 2 mandando para o 10, porque o valor da imagem é 5 vezes o domínio. Se eu boto 2, vai mandar para o 10. Deve ter outro cara aqui também, o 3 mandando para o 15, ó. Ou seja, esses pontos também estão alinhados, exatamente como a função f da esquerda. Né? E então eu vou poder dizer que das duas, na verdade, são funções de primeiro grau. Agora, como o domínio aqui é inteiro, eu não posso unir. Então, vou botar bem grande aqui essa informação. Aqui eu não posso unir os pontos para fazer uma linha. E por que não posso? Por causa desse domínio aqui, que não permite isso. Agora, quando for um domínio real, pessoal, atenção, e aí a gente já usei essa palavra na aula anterior e vou repetir, uma função de R em R é denominada função real, né?
Então, essa função real daqui, como domínio, né, formado pelos reais, eu posso unir os pontos, né? Então, se eu perguntar, pessoal, quando é que eu posso unir os pontos? Basicamente, quando o domínio for real. E se não for? Se não for, não uno, tá bom? Seria essa a ideia. Pronto, feito esse comentário aí, então tá dadas essas duas funções que foram dadas algebricamente, que eu fiz o gráfico das duas e agora eu vou analisar o sinal, pessoal. Bem, claramente a gente vê nessa função pontos de imagem positiva, pontos de imagem negativa. Já temos duas regiões, então ela é NDA. A da esquerda aqui, ó, pontos de imagem positiva, pontos de imagem negativa. Então, também é NDA. Agora, note que essa função aqui, se eu, por exemplo, mudasse esse domínio aqui e deixasse, por exemplo, só esses 3 pontos aqui, ó, e fizesse um domínio que não permitisse o zero, não permitisse o -1 no domínio, assim por diante, ela poderia virar positiva, tá certo? Nada impede que eu mude o domínio, pessoal, tá? E a função mude de categoria. Então, fiquem atentos, né? Para essa informação que eu lanço para vocês agora. Crescimento, né? Então, aqui fica muito claro que à medida que eu vou aumentando o valor do x de -2 para 0, de 0 para 2, de 2 para 3, o valor de y abaixa de 10 para 4, abaixa de 4 para -2, abaixa de -2 para -5. Então, isso é típico de uma função decrescente. Já na função g da direita, quanto mais eu aumento o valor do x, o valor do y sobe aqui de -5 para 0 e sobe de 0 para 5. E se eu continuar marcando, eu não marquei, mas vou marcar agora que eu cheguei a botar lá no gráfico, o 2 manda para o 10, continua crescendo. O 3 manda para o 15. Então, essa é claramente uma função crescente. Mas, e para ser mais claro, ela é estritamente, né, pessoal? Mas se eu botasse só decrescente, ou né, não botasse esse estritamente, ainda continuaria estando certo, né? Porque uma contém a outra, né? Agora, realmente, ela só cai, essa função aqui, ela só cai, e essa função aqui só sobe, só aumenta. Então, o estritamente também é correto colocar. Paridade. É só pegar agora dois números simétricos, ó, e ver que o f de 2 aqui dá -2. E o f de -2, ela dá 10. Esses dois números aqui não são iguais nem simétricos, o que faz com que ela seja NDA em relação à paridade. Essa daqui, eu peguei números simétricos também, foi o 1 e o -1. O f de 1 deu 5. E o f de -1 deu -5. Pessoal, números simétricos. E isso só aconteceu com 1 e com -1. Se eu tivesse pego 2 e -2, números simétricos, mandaria eu para o 10 e para o -10. Se eu pegasse o 3 e o -3, mandaria o 15 e o -15. Ou seja, essa função é claramente o f de x, a imagem de um certo valor x é igual ao simétrico da imagem do simétrico. Ou seja, essa função ela é ímpar. E para terminar, precisamos classificá-la quanto ao contradomínio. Então, em todas as duas, eu preciso analisar a injetividade e eu preciso analisar a sobrejetividade. Eu vou começar com a sobrejetividade. Tanto na F quanto na G, eu vou começar com a sobrejetividade. A sobrejetividade vai ser, ou seja, tem a ver com o fato de sobrar elementos no contradomínio sem receber. E para isso eu preciso identificar quem é a imagem. Então, tanto nesse exemplo aqui eu preciso dizer quem é a imagem, como nesse exemplo aqui, eu também preciso dizer quem é a imagem. Então, a imagem aqui vai ser formada
Por quê, pessoal? Eu tenho aqui como imagem o 10, o 4, o menos 2, o 5, mas veja que essa função, ó, ela tá crescendo, tá indo aqui, ó, para a esquerda e subindo, ó. Ela vai aqui para a direita e vai caindo, ou seja, o domínio é real. Então, perceba que qualquer cara aqui do y que eu queira, ó, esse ponto aqui, ó, ele tem um ponto associado a ele. E esse outro aqui, ele tem um ponto associado a ele. E esse outro aqui, ele tem um ponto associado a ele. Ou seja, qualquer valor de y, eu tenho um cara associado. Isso quer dizer que a imagem é formada também pelos reais. Qualquer número real que eu marque aqui no y, eu vou ter um ponto associado a ele, já que eu tenho uma reta, né? E a reta, você sabe que ela é infinita, para cá e para cá. Agora eu comparo a imagem com o contradomínio. Então vejo claramente que essa imagem daqui é a maior possível que existe e é igual ao contradomínio aqui. Então, se a imagem é igual ao contradomínio, ela passou no teste da sobrejetividade, né? Ela passou nesse teste. Passou. Agora, o da direita, a função g. Vejam que, como, né, o domínio é formado pelos inteiros, e quando eu vou botar números inteiros, veja que foi aparecendo aqui menos 5, 0, 5, 10, 15. Gente, são os múltiplos de 5, né? E os múltiplos de 5, isso aqui é a imagem, né, diferem desse contradomínio aqui, né? Aqui tem elementos nesse contradomínio, ou seja, existe inteiro que não é múltiplo de 5. Por exemplo, o 4, o 3, o 2 são inteiros e não são múltiplos de 5. Ou seja, a gente vê claramente que a imagem é diferente do contradomínio. Se isso acontece, ela não passa no teste da sobrejetividade. Não passa. No teste da sobrejetividade. Ou seja, ela não é sobrejetora. Mas agora ainda falta fazer o teste da injetividade, tanto na F quanto na G. E é aquela historinha que eu falei na outra aula das retas horizontais. Eu passo infinitas retas horizontais, quantas eu quiser. E vejam em quantos pontos toca, né? Tanto de um lado quanto de outro. Opa, essa aqui, reta horizontal, ficou toda troncha, desculpe. Mas retas horizontais, ou seja, retas paralelas ao eixo X. Quantas? Quantas você quiser, infinitas. Mas, na verdade, não vai conseguir marcar. Beleza. Então, vejam que, onde estão as interseções? Vou marcar aqui de amarelo, ó. Essa reta vermelha aqui cruzou nesse ponto. Essa cruzou nessa. Essa cruzou nessa. Essa cruzou nessa. Essa aqui nessa. Ou seja, cruzou todas em um ponto só, né, pessoal? Nenhuma das retas horizontais aqui dessa função f, que eu traçar aqui nessa função f, vai cruzar em mais de um ponto. Porque duas retas não se cruzam em mais de um ponto, exceto se elas estiverem uma em cima da outra. Mas como essa reta aqui, azul, não é horizontal, ela não vai estar em cima de qualquer reta horizontal que eu trace. Consequentemente, essa função nenhuma reta horizontal, né? Como é que eu poderia escrever aqui? Nenhuma reta horizontal cruza a função em mais de um ponto. Então, em mais de um ponto. Então, ela passou no teste da injetividade. Se ela passou no teste da injetividade e não passou no teste e passou no teste da sobrejetividade, se ela passou nos dois, então ela é o que, pessoal? Ela é bijetora. E, finalmente, essa daqui, o teste da adjetividade. Aqui cruzou, ó, em 0 ponto, aqui em 1 ponto, aqui em 0, aqui em 1, aqui em 0, aqui em 0 de novo. Ou seja, nenhuma desses infinitos pontos que eu tenho aqui, né, onde as imagens são os múltiplos de 5, nenhuma reta horizontal aqui vai cruzar a função em mais de um ponto.
Porque não existe dois pontos que estejam azuis, que estejam numa mesma reta horizontal. Consequentemente, ela é injetora. Então, ela passou no teste da injetividade. Se passou no teste da injetividade, é porque ela é injetora. Mas ela não tinha passado no teste da sobrejetividade aqui. Ou seja, então essa função é claramente injetora. Pronto, pessoal. Então, está aqui o que eu pedi. A classificação quanto aos 4 critérios. Então, percebam que fazer o gráfico é muito importante, né? Quando eu dou o diagrama, não. O diagrama, que é o exemplo passado, não, eventualmente não precisa nem fazer o gráfico. Eu até fiz aqui, mas não sei nem se era necessário. Mas quando eu dou na forma algébrica, que foi o caso aqui, esse caso aqui, né? Então, eu preciso sim fazer o gráfico. Um último problema que eu vou falar agora aqui, que seria interessante, é perceber que eu posso fazer o contrário. De exemplo, eu posso pedir, ó, de exemplo, crie, né? Ou crie uma função, de exemplo de uma função, que seja, dois pontos, positiva, não, negativa, decrescente, NDA em relação à paridade, e injetora. Pronto. Então, dei um exemplo. Bem, eu vou logo para a linguagem gráfica, que eu acho que é a mais simples. Bem, se é negativo, o que eu sei? Só pode ter pontos embaixo do eixo X. Não é, pessoal? Se é decrescente, esses pontos têm que ir caindo. Né? Se é NDA, é porque ela não tem simetria em relação ao eixo Y. E se ela é injetora, quer dizer que quando eu passar retas horizontais só vai cruzar em um ponto. Então, pessoal, se eu fizer uma função assim, que vai daqui até aqui, pronto. Eu contemplei as 4 coisas. Por quê? Todo mundo concorda que é negativo? Ó, todos os pontos, os infinitos pontos que eu criei, estão abaixo do eixo X, então ela é negativa. Ela é claramente decrescente. Por quê? Porque quanto mais eu caminho aqui, ou seja, eu aumento o valor de X, eu vou caminhando daqui para cá, para cá, para cá, eu vou caminhando nesse sentido aqui, o valor do Y, né? O valor do Y vai diminuindo sempre. Isso é típico de uma função decrescente. Ela não tem simetria em relação ao eixo Y, nem em relação à origem. Essa é uma função sem simetria. Então, ela também, aí ela é NDA. E, finalmente, se eu passo retas horizontais nessa linha, eu marquei esses pontos aí depois, né? Mas quando eu fiz inicialmente a função, vou refazer ela aqui para não parecer que está confuso. Quando eu fiz a função, eu fiz só uma linha, né? Então, essa linha possui infinitos pontos, mas é uma linha que não é horizontal. Ou seja, se eu passar retas horizontais aqui, infinitas, quantas eu quiser, todas elas só vão cruzar a função em apenas um ponto. Então, isso é típico de uma função injetora. Pronto. Agora fiz o contrário. Dei uma demanda de classificação e pedi para você dar um exemplo. São esses 2 problemas possíveis, tá? Então é isso, pessoal. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre
as classificações. Essa aula fecha, tenta amarrar as 4 classificações. Eu sei que são muitos conceitos, eu sei que são muitas ideias, mas nada que se você não, você praticar, na hora que você fizer alguns exercícios, vocês vão conseguir. Na minha turma, no caso agora a turma de eletro, que é a atual, que eu estou dando aula, eu passei uma prova, por exemplo, né, e nessa prova tem questões envolvendo justamente essas misturas. É uma boa oportunidade aí para tentar botar em prática esses conceitos, tá? Pronto, pessoal. Agradeço a vocês pela atenção. A aula nossa está encerrada e foi a aula 17 e agora restam apenas 2 aulas para fechar a matéria da P3, da terceira prova lá do segundo bimestre nosso, que é a aula, essa foi a 17, então vai ser a aula 18 que eu vou falar sobre função inversa e a aula 19 que eu vou falar sobre função composta. Ok, galera? Então, agradeço a atenção e até a próxima aula. Valeu!